Algumas pessoas me perguntam por que eu saí da Igreja Universal do Reino de Deus. Outras perguntam, olha, por que você defende a Igreja Universal, sendo que você saiu de lá? Qual a razão? Algumas pessoas entram aqui no meu canal e fazem essa mesma pergunta de forma mais grosseira e tal, enfim. Isso não me importa, pode perguntar do jeito que quiser. Outras pessoas perguntam, olha, por que você defende a Igreja Universal? Qual a razão de você levantar essa bandeira? Bom, eu quero deixar claro para vocês que eu, quando entrei na Igreja Universal, eu tinha perto de 15 anos, 14 para 15 anos. Passei alguns anos lá, 3 anos, 4 anos mais ou menos. E quando eu me afastei da igreja, eu gostava da música e eu fui convidado para cantar em uma banda de forró na época. Aqui em Pernambuco o forró é muito forte. E eu gosto do forró até hoje, a música regional, o forró é muito boa. Então eu fui convidado para cantar e foi uma oportunidade que eu tive de vivenciar, de viver uma vida que eu nunca tinha vivido, porque eu entrei na igreja muito cedo. Eu entrei na igreja com 14 anos, era pré-adolescente, era adolescente, enfim. E eu não tinha liberdade de sair para curtir a vida. Nesse período foi uma oportunidade que eu tive. Espiritualmente falando, foi o colorido do mundo que me tirou da presença de Deus e tal, enfim. Uma explicação mais lógica é que a razão pela qual eu saí da Igreja Universal não foi nenhum desentendimento, não foi briga, não foi porque me roubaram, nada disso. Saí da Universal por essa razão. Anos depois de ter passado por 2 bandas de forró, e eu sentia saudade do Evangelho, eu conheci algumas pessoas na Assembleia de Deus, inclusive uma jovem a qual a gente se paquerava há muito tempo e a gente começou a namorar. E aí eu aceitei o Evangelho na igreja, Assembleia de Deus. Enfim, muitas pessoas perguntam por que eu defendo a Universal. E eu quero deixar claro para você que eu não defendo a Igreja Universal, embora o meu tom não é de crítica como o da maioria que entra aqui no meu canal. Não é de crítica. Eu não critico a Universal, não critico o Bispo Macedo, nem os outros bispos. E eu quero deixar claro para você o seguinte. A Igreja Universal tem muitos erros, tem uma filosofia de trabalho que eu não concordo também, muito grande. E isso faz com que muitas pessoas, quando saiam de lá, comecem a criticar a instituição, comecem a falar mal e comecem a dizer que o Edir Macedo é um charlatão, é um demônio, etc, etc. E a minha visão é diferente. Eu respeito a Igreja Universal. Quando eu vou em São Paulo, vou ao Templo de Salomão, que é algo espetacular, maravilhoso. Não me importa se o Bispo Macedo tem muitas empresas no nome dele, se os bispos se prostituem, não me importa, porque cada um vai prestar conta de si, inclusive vocês. Eu vejo muitos profetas do século XXI entrando aqui no meu canal e dizendo que vai para o inferno o povo da Universal todo, eu que também vou, e o Bispo Macedo e etc. Esses aí, ou eles têm uma bola de cristal, ou eles são profetas, ou eles são o próprio Cristo, que voltou agora no século XXI e já sabe de tudo que vai acontecer. Em primeiro lugar, ninguém tem procuração para dizer quem vai ou quem não vai para o céu. A gente tem uma referência através da Bíblia Sagrada, e se a gente segui-la, aí sim nós teremos o direito de herdar o céu pela misericórdia de Deus, ok? Então, essa daí é a razão pela qual eu saí da Igreja Universal. Muita gente diz, olha, você saiu de lá porque ela era ruim, tal, porque você dava o seu dinheiro. Nada disso. Eu dava meus dízimos, dava minhas ofertas na Universal, participava de algumas campanhas, porém da Fogueira Santa de Israel participei muito poucas vezes, porque não concordava com a Fogueira Santa, assim como não concordo ainda hoje. Então não pense você que eu sou um ferrenho defensor da Universal e que concordo com todas as práticas. Não, tem muita prática que eu não concordo, porém reconheço o trabalho da instituição e a importância dela para muitas pessoas. Tá ok? Então tá aí respondido o motivo pelo qual eu saí da Igreja Universal e o motivo pelo qual eu faço meus vídeos para defender. Primeiro que eu tenho uma filosofia de trabalho, de vida, que eu gosto de discutir sobre tudo, desde que se tenha espaço para o diálogo. Política, futebol, religião, tudo aquilo que se diz, olha, isso não se discute sim, e se tiver inteligência suficiente e respeito também de ambas as partes, pode-se chegar a um denominador comum, mesmo que cada pessoa permaneça com sua opinião. Por isso que eu resolvi fazer esses canais, fazer esse canal e gravar esses vídeos aqui, para dividir essas informações, essas opiniões com vocês, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.